Se eu fosse você, eu me levantaria e glorificaria a Deus por causa disso. Sabe, há um texto muito conhecido na Bíblia que diz assim: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Sabe o que é isso, irmãos? Quando Jesus disse isso para Nicodemos, uma certa noite, quando Nicodemos foi visitar Jesus de forma secreta, escondida, Jesus disse isso a Nicodemos. E esse é um dos textos mais emblemáticos, mais bonitos, mais poderosos das Escrituras. Deus amou o mundo. Sabe, esse texto está dizendo que se a humanidade desaparecer, praticamente Deus não tem mais nada a fazer aqui. Sabe o que é isso, irmãos? É que as ocupações de Deus é comigo e com vocês. Ele estabeleceu as leis no universo. Deus pode deixar o universo funcionando sem qualquer tipo de intervenção. Não precisa, porque Ele estabeleceu previamente as leis da física, da química e de outras ciências para que o universo possa ter o seu curso normal, o sol nascendo e a lua se pondo todos os dias, a terra girando em torno de si mesma e em torno do sol. Isso para Deus não é problema não. Mas sabe, Deus não estabeleceu princípios para cuidar de nós. Nós não somos como o universo. Nós somos diferentes. E por isso o Senhor tem um cuidado especial com cada um. Se eu fosse você, eu prestaria atenção ao que as Escrituras estão dizendo a seu respeito. Amém? Você se alegra com isso? Aleluia! Nós vamos começar hoje fazendo uma boa confissão. E eu gostaria que essa igreja repetisse, aqueles que creem, aquilo que eu vou dizer. O tema de hoje é: não se esqueça de quem é você. Não se esqueça de quem é você. Isso vai lhe dizer algumas coisas, porque Deus não está esquecido. Ele não colocou você aqui e se esqueceu de você. Mas às vezes nós esquecemos disso. Isso é lamentável, é uma lástima. Vamos começar, vamos fazer uma boa confissão baseada na palavra de Deus. Ele diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E é sobre isso que nós vamos nos debruçar sobre a palavra nesta noite. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você tiver Bíblia. Se não tiver, você pode tomar emprestada a Bíblia do seu vizinho aí. Nunca deixe de trazer a sua Bíblia para a igreja. De repente você pode precisar dela, né? Alguns têm trazido o celular com a Bíblia. Não tem problema nenhum não. Mas se puder, traga os dois. Vai ser melhor, né? A bênção é dobrada. Tiago 1,
22 a 24. É o texto. Os irmãos encontraram? Todos? Olhe para o seu vizinho e diga: seja praticante da palavra, e não apenas ouvinte. Isso é para começar, porque tem o resto do texto. E sabe, o resto diz o seguinte: enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece da sua aparência. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque somos ouvintes constantes desta palavra que nos edifica. Mas no centro da tua vontade nós descobrimos que, além de sermos ouvintes, nós precisamos ser praticantes. E nós queremos aprender isso hoje. Claro, nós sabemos um pouco disto, mas queremos muito mais. Porque o Senhor nos enviou o Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, para nos ensinar, para nos dar crescimento, para nos fortalecer. E o Senhor nos enviou o Espírito Santo para nos conduzir a toda a verdade. E nesta noite nós queremos isto. Nós buscamos isso e vamos achar mais disso. Muito obrigado, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Esse texto é muito notório, esse texto das Escrituras é muito repetido até. Eu mesmo já repeti inúmeras vezes, em algumas ministrações, esta palavra: sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Mas sabe, queridos, nem sempre a gente lê o restante desse texto. E ele nos adverte de algo muito grave. Ele nos avisa que, se nós apenas ouvirmos a palavra, apenas escutarmos, apenas lermos a nossa Bíblia, isso não é quase nada. A prática da palavra, a habilidade de fazer com que a palavra funcione para nós, é onde está o segredo da vitória do cristão. Sem praticarmos a palavra, diz as Escrituras no verso 24 que nós lemos, que é como alguém que fica em frente a um espelho e ele vê a sua imagem lá do outro lado, no espelho. Mas quando ele se vira para cá, acabou-se. Por isso que o tema da nossa ministração de hoje é: não se esqueça de quem você é.
E eu poderia acrescentar: de quem você é em Cristo Jesus. Nós estamos, irmãos, muitas vezes fazendo parte de uma congregação e de uma igreja um pouco distanciada da ideia principal de igreja, que é ser o corpo do Senhor. E na prática, muitas vezes, temos vindo para a igreja aos domingos e nas quintas, e depois esquecemos. Às vezes abrimos o YouTube ou alguma outra rede social aí, e ali estão as ministrações da palavra, né? Mas quase sempre não há tempo para rever esse material. Ou seja, nós estamos... A Bíblia diz e nos adverte de uma coisa terrível. Ela diz que se a gente não pratica a palavra, nós nos enganamos a nós mesmos. E eu quero lembrar a congregação que engano é coisa de Satanás, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira e, consequentemente, é o pai do engano também. Ora, se a Bíblia nos diz que a gente, ouvindo a palavra, e isso é bom, ouvir a palavra é ótimo, mas não praticar, nós estamos sendo discípulos de Satanás. Agora, vocês já imaginaram uma igreja que aprende com o pai da mentira? Esquecendo de quem somos. Essa é a razão porque muitas vezes temos sido derrotados nas nossas vidas cristãs. Derrotas terríveis. Então vamos buscar nesta noite o remédio, o antídoto para esse veneno, que é o esquecimento de quem somos em Cristo Jesus. A carta aos Efésios é uma carta específica para a igreja. É uma carta dirigida aos crentes, não apenas da cidade de Éfeso, mas os crentes da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, em todos os lugares, em Aracaju também. Então, é uma carta onde nós vamos encontrar, nos versículos desta carta, por várias vezes, a expressão em Cristo, ou então nele, que quer dizer em Cristo também, mesma coisa, não é? Nós vamos encontrar cerca de 19 vezes na carta aos Efésios o apóstolo Paulo, pelo Espírito, nos lembrando quem nós somos em Cristo Jesus. A Bíblia, irmãos, é Deus falando conosco. Muitos chamam a Bíblia de a palavra de Deus. E ela, na verdade, ela contém a palavra de Deus, ela é Deus falando conosco, e nós precisamos prestar atenção a isso. Porque a Bíblia é Deus declarando coisas a nosso respeito, o tempo todo. Tudo que a Bíblia diz, todo o conteúdo da Bíblia é voltado para você. E para mim, claro. São recados e mais recados contidos neste volume é um volume grande, irmãos. E o objeto desse recado é você. A Bíblia não serve para outra coisa. A Bíblia serve
para nos transmitir a vontade de Deus, a palavra de Deus, os projetos de Deus para você. Este é o propósito, não há outro. Os profetas, os apóstolos, o próprio Cristo está falando comigo, está falando com o crente o tempo todo. E nós precisamos prestar atenção a isso. Quando nós concordamos com a palavra de Deus, e esta é uma regra muito importante, se nós queremos edificar a nossa fé, a primeira coisa, e talvez até a única coisa que nós precisamos fazer é concordar com Deus. Quando nós mudamos a nossa linguagem para falar aquilo que Deus fala, as coisas começam a se manifestar, começam a acontecer, inevitavelmente. Porque Deus não é mentiroso não, irmãos. A palavra de Deus, a Bíblia diz lá em Números capítulo 11, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso está escrito. E então, quando nós falamos aquilo que Deus fala, a primeira coisa que nos vem à mente é: estamos falando a verdade, porque Deus não mente. Então, se nós nos dedicarmos a falar aquilo que Deus fala, o resto pode deixar de lado. O seu emprego vai funcionar, sua atividade vai funcionar, sua inteligência vai funcionar, os seus propósitos, a sua família vai funcionar, tudo bem, porque você está apenas dizendo o beabá de Deus. Isto é fundamental, é preciso que a gente coloque isso, que saia do nosso espírito e venha para a nossa cabecinha esta verdade. Falar o que Deus fala edifica a nossa fé. E eu lhe digo, edificar a fé é o grande problema do crente. É claro que algumas vezes nós temos visto a fé sendo edificada por ouvir a palavra. Lá em Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé é pelo ouvir. Mas sabe, essa palavra ouvir aí, ela não é escutar, não. Ela é escutar e obedecer. Ou seja, é ouvir com a intenção e o propósito de obedecer. É isso que edifica a fé. Não é só... minha esposa, inclusive, gosta muito de colocar aquela Bíblia que tem no celular, a Bíblia em áudio, não é? E muitas pessoas têm feito isso, coloca a Bíblia em áudio e ficam lá, ouvindo. Mas não é isso não, irmãos. Eu exorto a igreja a continuar fazendo isto. Pode ouvir, eu algumas vezes faço, mas eu não perco muito tempo com esse negócio de estar ouvindo a Bíblia em áudio, não. Isto não edifica a sua fé. Não pode, não funciona. Não funciona, irmão. Mas, pastor, a Bíbliazinha é tão boazinha, né? Tem um locutor muito bacana, que tem uma voz maravilhosa, e diz a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. E será que isso é ruim? Não é não, irmãos, não é. Mas isso não edifica a sua fé. A Bíblia diz, no texto que nós acabamos de ler, que nós devemos ouvir, mas sobretudo devemos
fazer, devemos praticar. Então, pode continuar ouvindo sua Bíblia em áudio, sem problemas, mas se certificando, tendo certeza de que sua fé não pode ser edificada desse jeito. Amém? Aquilo que edifica sua fé é sua intenção, seu propósito de obedecer aquilo que você ouve. Amém? Será que eu estou sendo duro demais com os ouvintes dos áudios no celular? Quando nós concordamos com o que a palavra de Deus diz, fé é gerada em nosso espírito. Fala para o seu vizinho agora. Concorde com a palavra. Diga, pode dizer para ele. Concordar com a palavra é fé sendo gerada no nosso espírito. É necessário. Os irmãos estão silenciosos, então. Quando nós concordamos com a palavra, as promessas de Deus se tornam reais e se manifestam. Um dos maiores desafios para a igreja é o que está escrito em Efésios capítulo 1, verso 3. Nesse versículo, que é muito conhecido, e que convém que nós releiamos esse texto, porque ele é riquíssimo. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Olha aí como é que termina o versículo. Ele diz: em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. O verbo está no passado. Já, ou seja, a operação divina já se executou, já aconteceu. Mas e por que não acontece comigo e com você às vezes? Por que não se manifesta a bênção? Sabe por quê? Porque na maioria das vezes nós estamos esquecidos deste restinho do versículo. Em Cristo Jesus. Nossa capacidade de absorver as bênçãos que estão nos lugares celestiais é porque nos esquecemos de quem somos. E agimos e começamos a agir com o nosso braço. E o braço de Cristo é aquele que nos dá a manifestação dessas bênçãos que estão aqui. Então nós precisamos alinhar as nossas palavras com a palavra de Deus. Nós precisamos não apenas repetir o que Deus diz, mas alinhar e termos o propósito de obedecer. Sem esse propósito de obediência restrita à palavra de Deus, nós não vamos a canto nenhum. Então nós fizemos aquela confissão lá no início dessa ministração, e nós vamos bater um pouco mais nela. Uma das coisas que a Bíblia diz, por exemplo, é que nós somos família de Deus. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Mas a Bíblia diz claramente que nós somos família dele. Nós começamos essa ministração dizendo que a atividade número 1 de Deus na terra é você.
a ocupação número 1 do nosso Pai é conosco. Por quais razões? Uma delas é esta, porque nós somos da família dele. E um pai não deixa a família por aí desprezada. Não, vamos ver isso na Bíblia, né? Efésios capítulo 3, verso 14. É mais 2 páginas adiante. Efésios 3, 14. O apóstolo Paulo começa uma oração pelos irmãos em Éfeso e também por nós. Ele diz: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Irmãos, se você não crê nisso, está precisando nascer de novo, porque está muito claro, somos da família de Deus. E se nós ainda não descobrimos a dimensão dessa declaração de Deus, porque essa é uma declaração do Espírito Santo, nós estamos precisando praticar a palavra, avançar nisso. Deus é um Deus familiar, não é um Deus que está no trono e esquecido da gente, não. Mas nós temos nos comportado desta forma. Muitas vezes temos esquecido disso, das verdades que Deus quer que a gente martele todos os dias. Então, nós somos da família de Deus. E essa é uma das coisas que estão encaixadas naquela declaração inicial. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então essa expressão não é uma expressão para causar efeito na congregação, ou seja, um efeito retórico, não é? Não, não é isso. Quando nós dizemos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, esse texto de Efésios capítulo 3, verso 14 é uma das provas, mas você pode encontrar esta prova reproduzida muitas outras vezes na sua Bíblia. Ser família de Deus é algo profundamente poderoso. Sabe, eu fico a primeira vez, a segunda, a terceira vez que eu li a respeito de um episódio que aconteceu com Abraão, eu fiquei impactado com aquilo. Deus havia decidido destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, 2 cidades impenitentes, né? Pecadoras, aonde os homens haviam se esquecido completamente de Deus, e o comportamento daquelas pessoas era um comportamento que traduziam esse esquecimento, essa apostasia, essa rejeição de Deus. E lá estava um homem chamado Ló, que era sobrinho de Abraão. E o anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor, nós temos elementos para crer que se tratava do próprio Cristo pré-encarnado. Esse anjo aparece a Abraão e começa a andar com ele. E começa a conversar com ele. Está registrado em Gênesis. Começa a andar e papo vai, papo vem. De repente, Deus diz assim: puxa vida, eu não posso esconder
de Abraão o que eu estou para fazer com essas cidades. Eu fiquei pensando, por que Deus teria essa preocupação de dizer, eu não posso esconder desse cara, porque ele é um amigo meu. Amigo, essa é a expressão que a Bíblia chama Abraão, amigo de Deus. Então você pode anotar aí no seu caderno que, além de ser família de Deus, a Bíblia está dizendo que nós também somos amigos dele. Glória a Deus, irmãos. Porque essa é uma amizade que não falha. E então ele revela para Abraão que iria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Aí Abraão se lembra que tem um sobrinho dele que mora lá nessa cidade. E esse sobrinho havia decidido morar ali. Ia lá, se misturou com o povo da cidade. Estava lá. Mas o tio, que era amigo de Deus, estava cá, preocupado com o sobrinho. E sabe o que é que acontece? Abraão começa a dialogar com Deus. Puxa vida, ele se lembrou que tinha um sobrinho lá e disse, será que se tiver lá 50 justos, o Senhor destruiria a cidade? Veja como Deus é, irmãos, é maravilhoso esse diálogo. Você já fez? Você já travou alguma conversa com Deus? Ele gosta disso. Aí Davi disse, não, se tiver 50, tudo bem. Aí Abraão sabia que não tinha 50, aí foi reduzindo, né? Os irmãos se lembram da história, né? Foi reduzindo até quando chegou a 10. Não foi 10? Foi, né? Quando chegou em 10, sabe qual foi o erro de Abraão? Ele parou em 10. Porque se ele tivesse prosseguido, eu tenho certeza que Deus não teria destruído Sodoma e Gomorra por amor a um justo. Pode fazer suas contas, irmãos. A mulher de Ló não era justa, mas o Ló era. Então, se Abraão tivesse simplesmente disse, Senhor, se tiver um justo aí, o que é que o Senhor vai fazer? O mesmo Deus que disse, eu não posso esconder dele este propósito de julgar essas cidades, ele teria dito. Deus teria arranjado seus meios, irmãos. Teria dito talvez assim, Abraão, vá lá em Sodoma e arraste seu sobrinho de lá, porque o fogo vai cair. Deus não teria deixado as coisas acontecerem se Abraão tivesse insistido. Então eu quero dar um conselho para você: não desista de insistir. Sabe, a Bíblia diz que Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á. Esse pedir e dá-se-vos-á não é você repetir o mesmo pedido, não. É você fazer como fez Abraão, é você negociar mesmo. Deus está pronto para conversar com você e fazer as coisas acontecer. Amém? Glória a Deus. Então, a Bíblia diz que nós somos família dele. Mas quer ver o que é que a Bíblia diz mais? Em segundo lugar, a Bíblia diz que eu tenho todas as coisas que a Bíblia diz que eu tenho.
Repita comigo. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Agora, diga isso para seu vizinho. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Agora vamos provar isso? Vamos. Abra aí no texto de 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, Pedro era aquele apóstolo Jesus, pescador, não é? Muito afoito, mas lá para o final do ministério dele, ele escreveu coisas tremendas, irmãos. E uma dessas coisas que Pedro sabia e está dizendo ainda hoje para nós é essa aqui: que nós temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos. 2 Pedro, capítulo 1, já encontraram? Capítulo 1, verso 3. O texto todo é de 3 a 8. E vamos ler. Seu divino poder, e aqui está falando de Deus, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, eu não sei contra vocês, mas para mim, quando a Bíblia diz tudo, é tudo mesmo, não sobra nada. Então o texto diz, Pedro diz pelo Espírito Santo, que o Senhor nos deu tudo. Diga, tudo. Agora veja, Ele nos deu tudo quanto necessário à vida e à piedade. Vamos esquecer a piedade aqui um instantinho, aqueles mais materialistas que esperam no Senhor as bênçãos materiais. Então é isso que esse texto está dizendo aqui. Ele está dizendo que Deus nos deu tudo com relação à vida. Emprego, salário, inteligência, carreira, empreendimento, tudo isso é dado por Deus aqui. A Bíblia diz que eu tenho o que ela diz que tem. E de quebra, Deus ainda deu as coisas referentes à piedade, ou seja, nós temos tudo que materialmente precisamos e ainda temos aquilo que é necessário para nos relacionar com Ele, o entendimento, a unção, o Espírito dele morando no nosso espírito, enfim, irmão, não ficou nada de fora, nada. E se você ler o resto do texto, eu não vou ler, mas eu convido e convoco a vocês que leiam quando chegarem em suas casas. O texto todo termina lá no versículo 8, porque diz: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Preste bem atenção a isso. Aquilo que Deus dá é para crescimento. Aquilo que Deus nos deu, eu não quero dizer que Deus dará, porque a Bíblia não fala desse jeito, ela diz que já deu, né? Já deu. É para nosso crescimento, nossa satisfação, nossa alegria, nossa vitória, é isso que Deus dá. E em 1 João, capítulo 5, é um pouquinho mais à frente, capítulo 5, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo mais coisas.
capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz que eu tenho todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, se você pega o texto de 2 Pedro capítulo 1, verso 3, e associa com este aqui, então não falta mais nada. Mas tem um segredinho. Esta vida de que está falando o apóstolo João é a vida completa, a vida aqui e a vida ali, a vida eterna. Mas o depósito da vida está em Cristo. Olha aqui novamente a Bíblia exigindo que nos identifiquemos com Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Identificação com Ele. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Então é Ele a torneira de vida, é o rio da vida. Aquilo que você tem com abundância, Ele está jorrando vida para você. Então não vá buscar vida em outro lugar, porque não vai achar não. A vida está no Filho. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Em terceiro e último lugar, a Bíblia diz que eu posso todas as coisas. Há um texto muito comum e muito conhecido em Filipenses capítulo 4, verso 13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E em João capítulo 1, verso 12, essa ideia, essa verdade se completa, porque quando nós recebemos, quando nós somos salvos, quando nós fomos salvos, nós recebemos o poder, e somos salvos através do poder. Vamos conferir, para terminarmos. É um texto que ministra muito aos nossos corações, ao meu coração. Eu estou sempre repetindo isso, porque ele diz o que a Bíblia diz que eu posso. João capítulo 1, verso 12, diz assim, vamos ler a partir do 11. Jesus veio para o que era seu, ou seja, para o povo judeu, o povo israelita, mas os seus não o receberam. Agora preste atenção no 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder. Outras versões dizem o direito. Eu gosto muito das duas. Deu-lhes o direito ou deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Viu? A Bíblia, ela está sendo repetitiva para que a gente não esqueça de quem somos. Aqui também está dizendo que nós somos da família de Deus. Amém? Prestar atenção. Irmãos, e Deus deu esse poder e não tirou, não. Ele deu mais poder. O nosso Deus é assim. É um Deus de derramamento, de riqueza, de sobra. Então,
a Bíblia está dizendo que eu recebi o poder, e outras Bíblias dizem que eu recebi o direito de me tornar família dele. E não é preciso ser advogado ou juiz ou operador do direito aqui para saber que um direito que pertence a alguém, ele é garantido pela Constituição da Terra. Mas aqui há uma garantia na Constituição do céu. O direito de ser família de Deus está assegurado pelo trono. Amém? Diga, é isto que eu sou. Família de Deus. Bom, concluindo. Conhecer a vontade de Deus é fundamental para nós. É por isso que o texto que nós lemos no início, em Tiago, capítulo 1, verso 22, diz que nós devemos conhecer a palavra, ouvir a palavra e praticar a palavra. Está encaixado aqui. Para praticar a palavra, é preciso conhecer. Você não é capaz de praticar uma determinada habilidade sem conhecer. Olha aqui o que esse menino está fazendo. Você pensa que ele começou a tocar esse instrumento hoje ou ontem? Não, primeiro ele precisou conhecer. E nós também, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, porque senão não podemos obedecê-la. Eu não sou doido de obedecer o que eu não conheço, e vocês também. Amém? Amém ou é de mim? Amém. Então, conhecer a vontade de Deus é fundamento, irmãos. Em segundo lugar, nós precisamos concordar com o que Deus diz. Se nós não concordarmos com o que Deus, com a sua palavra, com o que Ele diz, paciência, a culpa não é de Deus, é nossa. Vamos passar régua aí, né? Então, concordar com o que a palavra diz é fundamento para recebermos o que Ele prometeu. As duas vontades estão envolvidas, a dele, a do nosso Pai e a nossa. Deus nos deu esse arbítrio, esse livre arbítrio. Você recebe se quiser, Ele não lhe obriga, mas se não quiser, tudo bem, é com você. E em terceiro e último lugar, obedecer a palavra de Deus, agindo em concordância com Ele, ou com a palavra. Estes são os segredos que nós precisamos conhecer e praticar, para que possamos ter uma vida cristã vitoriosa, uma vida em Cristo Jesus, com todos os privilégios, com todos os deveres também. Nós não temos apenas privilégios, temos deveres. Sejam abençoados na prática da palavra. Gostaria de saber se alguém está nos visitando hoje que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, mas quer receber este privilégio hoje. Levanta sua mão e diga, fazendo o sinal de que está recebendo por fé a salvação oferecida pelo Senhor. Tem alguém? Tem algum enfermo que deseje a oração da fé para a cura? A palavra de Deus diz